Caríssimos irmãos e irmãs, então com alegria e principalmente adoração, nós nos reunimos hoje, numa quinta-feira, o dia da Eucaristia. É por isso que toda quinta-feira é dia eucarístico, que na Semana Santa Jesus institui a Eucaristia num dia 13 de Nisan, antecipando a sua paixão, e numa quinta-feira se institui Corpus Christi, a primeira quinta depois do domingo da Trindade. Por que nós estamos reunidos numa quinta-feira celebrando a missa? Porque hoje é uma demonstração pública da nossa fé na Eucaristia. Lembro-me perfeitamente que no ano passado a minha pregação foi contando a origem da festa, de onde que veio o Corpus Christi. Aquele milagre que o padre, acreditando, mas ao mesmo tempo duvidando, se transformou, sangrou ali o sacramento. Ele leva isso para o Papa, fizeram uma grande procissão, daí surgiu a festa de Corpus Christi. Mas não vamos entrar novamente no mesmo tema do ano passado, porque já pregamos sobre isso. Esse ano nós queremos aprofundar rapidamente duas coisas. Primeiro, o que o catecismo nos passa a respeito da Eucaristia. O que é a Eucaristia? E uma pergunta mais bem elaborada, não é o que é, quem é a Eucaristia? É Jesus. Esta é a fé cristã católica, já do início do cristianismo. Eu vou passar para vocês 3 textos que todo cristão católico deveria saber. Onde está a prefiguração da Eucaristia, a instituição da Eucaristia e a celebração da Eucaristia na palavra, na Bíblia. Porém, antes disso, permita-me ir ao catecismo e citar para você poucos parágrafos, apenas para você entender a profundidade do que celebramos no altar, o que celebramos na missa. O sacramento da Eucaristia, no Catecismo da Igreja, é o artigo 3, onde se fala sobre os sacramentos da Igreja. Já falei isso aqui uma vez e repito: em uma das nossas mãos precisamos ter a Bíblia, na outra mão precisamos ter o catecismo da igreja. E fiquei feliz porque as pessoas prestam atenção, graças a Deus, o que o padre anda falando. Semana passada eu falava muito sobre isso aqui, sobre a importância de ter o catecismo, de ler o catecismo, de saber o que tem no catecismo. Muitas pessoas, para o meu espanto, mas ao mesmo tempo para a minha alegria, falaram: padre, para mim catecismo era coisas das crianças lá para fazer primeira comunhão. As crianças lá do catecismo. Eu não sabia que existia um catecismo onde está toda a doutrina católica. E existe. E esse catecismo, ele é encharcado na palavra de Deus. Todo o catecismo, ele tem inúmeras citações bíblicas, e a partir da citação bíblica, ele vai fundamentar a doutrina católica. E nós que somos cristãos, que somos católicos, devemos conhecer aquilo que funda a nossa fé. Devemos conhecer, a nossa crença, o depósito da fé que foi entregue para a igreja. Então, depois que eu disse aqui sobre a Bíblia e o catecismo, várias pessoas ligaram para a secretaria, mandaram mensagem lá para o call center, perguntando aonde que comprava o livro, como é o livro. O catecismo hoje, ele tem a capa amarela. Esse meu aqui tem a capa preta, que foi um dos primeiros a serem lançados. Quando João Paulo II lançou o catecismo, logo adquiri. Então o primeiro foi com essa capa negra aqui, não é? Agora os catecismos de hoje é a mesma coisa, mas a capa dele é amarela, bem amarela, não é? Escrito Catecismo da Igreja Católica, SIC, CIC, Catecismo da Igreja Católica. E ele tem vários parágrafos, não é? E ele vai então perpassando toda a doutrina católica. Ele vai explicar item por item do credo,
os 10 mandamentos, os sacramentos da igreja e a vida, a ortopraxis da igreja, a oração, etc. Então é algo muito fácil de ler, ele foi escrito, né, para o povo mesmo, então você lendo com cuidado o catecismo, você vai entender muita coisa. E sobre a Eucaristia, para não nos alongarmos muito, eu quero pegar o finalzinho do parágrafo 1323. Olha que beleza, muita gente participa da igreja e não sabe dessas coisas, por isso não participa direito. Na última ceia, é o evangelho que nós escutamos, na noite em que for entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue. Gente, missa não é só oração. Eu vou rezar, então eu vou à missa. Não, meu filho, missa é muito mais que oração. Missa é um sacrifício. Sacrum facere. Jesus se faz sacrifício por nós. Jesus, ele é ao mesmo tempo sacerdote e oferenda. Ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e ele é ao mesmo tempo o cordeiro que tira o pecado. Nós ouvimos nas leituras de hoje que foram proclamadas a primeira leitura de Êxodo, e nós vemos lá Moisés pegando o sangue daqueles animais e aspergindo sobre o povo de Israel, e Moisés disse: esse é o sangue da aliança. Deus está fazendo conosco uma aliança no seu sangue. A segunda leitura é da carta de Hebreus. É um capítulo cristológico, fala sobre Jesus como sumo sacerdote. E neste capítulo vai dizer que se o sangue dos animais no Antigo Testamento foi feita aliança com o povo, no Novo Testamento não é mais o sangue de um animal, é o sangue do Filho de Deus. Por isso que nós falamos que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é ao mesmo tempo o sacerdote, porque ele se oferece, e ele é ao mesmo tempo a oferenda, porque ele se imola. E para que exista sacrifício, sacrum facere, é necessário altar, sacerdote e oferenda. Quando Moisés sacrificou aqueles animais, os animais foram os sacrifícios. O altar foi aquela pedra onde os animais foram imolados. O sacerdote ali, que é prefiguração do sacerdócio do Antigo Testamento, foi Moisés. Quando Jesus se imola na cruz, no alto do Calvário, ele é o sacerdote e ele é ao mesmo tempo a oferenda, porque ele se imola, ele dá a vida. E o altar é a cruz, o altar é o Calvário, a madeira da cruz e a pedra do Calvário. É por isso que a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, chamada altar, ela pode ser ou de madeira, madeira nobre, ou de pedra, qualquer pedra. Ela não pode ser de vidro, ela não pode ser de plástico, ela não pode ser de resina, ela não pode ser de cristal, ela não pode ser de compensado, não pode ser de mais nada. Ou ela é de madeira, ou ela é de pedra. Por quê? Por causa do primeiro altar, a cruz de nosso Senhor e as pedras do Calvário. E a igreja nos ensina na sua liturgia que o ideal é que o altar não seja movido e movível. Ou seja, não se pode ficar arredado, põe o altar para cá, puxa o altar para lá, empurra a mesa para cá. Tanto é que o altar é fixo na igreja. Então esse altar nosso aqui, ele é colado, ele é fixado na igreja. Ou seja, simbolizando que a pedra angular, Jesus, que não é movido, que não é tirado. Está na Bíblia, ninguém tire o fundamento, aquele que já foi colocado, Cristo Jesus.
essa mesa da palavra, que é também um altar, só que a mesa da palavra, que é a mesa do pão, ela também não é movida, ou seja, solidez. Sim, e tudo é simbólico, né? O Cristo que não se move, é o fundamento que o Pai colocou. Hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui celebrando a Santa Missa, que é um sacrifício. O Catecismo nos ensina que Jesus instituiu o sacrifício eucarístico. Então na missa, Jesus não morre de novo. Jesus já morreu uma vez por todas. É o sacrifício cruento, ou seja, derramou seu sangue, corpo entregue, sangue derramado. A Eucaristia, ela não mata Jesus de novo, e Jesus não morre de novo, mas a Eucaristia atualiza o Calvário no tempo e no espaço. Jesus, a cada Eucaristia, o mistério é atualizado como se fosse lá. Então nós que estamos aqui hoje no Frei Galvão, há tantos que nos acompanham, celebrando a Eucaristia, olha a profundidade do que eu vou dizer. Tem gente que não sabe isso até hoje. Não há diferença nenhuma entre o que aconteceu no Calvário e o que nós estamos fazendo aqui. É o mesmo sacrifício de Jesus salvando a humanidade, corpo entregue, sangue derramado. A diferença é que lá no Calvário o sacrifício foi cruento, houve derramamento de sangue. Na Eucaristia o sacramento é incruento, não há o derramamento do sangue. O que existe é um mistério, é um milagre da transubstanciação. O pão olhando permanece pão, o vinho, a matéria olhando permanece vinho, mas a substância, o coração, a essência é Jesus, corpo entregue, sangue derramado. Aquele da quinta-feira, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Eles pegaram o corpo, era um pão, eles masticaram, o gosto era de pão. Eles tomaram o vinho, o gosto era de vinho, mas ali era a Eucaristia, presença real de Jesus. Aqui entra a fé. É por isso que todo final da Eucaristia, da consagração, o padre diz: eis o mistério da fé. Quem não tem fé não vê nada. Quem não tem fé não dá fé de nada. E quem tem fé responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Ontem, hoje e sempre. A Eucaristia, ela é atemporal. Eu não sei se você já pensou nisso. Quem aprofunda muito isso é o Papa Bento XVI. João Paulo II também falou muito sobre isso. Que se você pegar o fuso horário, não há no mundo uma hora que fique sem missa. Terminou uma missa, começa outra. Terminou uma missa, começa outra. Um padre acabou de levantar a hóstia, o outro está levantando. Acabou aqui, começa lá. Por quê? Pelo fuso horário. À medida que o fuso horário vai passando pelo mundo, em todo lugar onde existe uma igreja, há uma celebração da missa. Terminando essa nós das 19, está começando uma outra às 19. Aqui já era 20. Terminando aquela de 20, já vai começar outra. Os cristãos chineses, japoneses já celebraram o Corpus Christi. O Papa já celebrou o Corpus Christi. É uma missa atrás da outra. É Jesus salvando a humanidade. Então hoje é um sacrifício. Aí você pergunta: para haver sacrifício precisa haver altar, sacerdote e oferenda. Hoje, qual é o altar? É esta mesa. O altar na missa, ela simboliza Jesus Cristo. Eu não vou dizer que o altar é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a Eucaristia, mas o altar o simboliza. Tanto é que o padre, na hora da missa, ele é sacerdote. O padre, presbítero, fora da missa: ô padre, qual a sua profissão? Eu vou falar, profissão não é bem uma profissão, mas é presbítero. É o segundo grau da ordem. Primeiro é o diaconato,
segundo é o presbiterato, terceiro o episcopato. Quem é o episcopado? Os bispos, arcebispos, cardeais, o Papa. O Papa é um episcopo, não é? Só que ele é o primo inter pares, ele é o primeiro entre os irmãos. Então, entre os bispos todos, ele tem uma autoridade maior, porque ele é o sucessor de São Pedro, né? Depois de São Pedro veio Lino, Anacleto, Clemente, Alexandre, Sisto, Gregório, aí foi chegando, não é? Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, e assim não para. Um Papa vai assumindo a igreja depois do outro, até chegar a nós. Então, presbítero, eu sou um presbítero. Na hora da missa, tanto é que eu não ando com essas roupas pela rua fora. São vestes sacerdotais, são vestes litúrgicas. A casula, que é essa veste mais ampla, a estola, no pescoço, a túnica, ou alva, o símbolo, o amito, são roupas do padre, que o padre coloca quando ele vai fazer ofícios de sacerdote. Então note que a missa ela é toda ritual. Nós entramos, o padre beija o altar, não sei se vocês já observaram isso, para começar a missa, o padre beija, para terminar a missa, ele beija de novo, porque o altar simboliza o Cristo. As roupas sacerdotais, o uso do incenso, se incensa no início da missa o altar, se incensa o crucifixo, depois, hora que se aclama a palavra, se incensa a palavra. Por que se incensa a palavra? Lembrando a todos que a palavra é viva, que a palavra é Jesus. Nós cremos na Bíblia, porque a Bíblia fala de Jesus. Nós cremos numa pessoa. Tem gente que não entende essa afirmação da igreja, tem gente que não é católica, fica jogando pedra no que entende. A igreja não acredita num livro, a igreja acredita numa pessoa. Nós somos cristãos porque nós acreditamos em alguém, não é em algo, em alguém. E nós acreditamos em quem? Em Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, palavra que é preparada com a história da salvação do Antigo Testamento, com o mistério da encarnação, a sua vida pública até a sua ascensão, o derramamento do Espírito, a igreja, Atos e cartas. E porque nós acreditamos na pessoa de Jesus, nós acreditamos na Bíblia Sagrada. E nós acreditamos na Bíblia porque nós acreditamos em Jesus. Ele é a palavra. Eu não vou aprofundar isso, porque dá pano para manga. As pessoas vão dizer assim: esses católicos aí é idólatra, porque faz imagem. Tem muita gente que é bibliólatra, fica adorando a Bíblia. Uai, padre, meu filho, no céu não tem Bíblia. Eu quero ver a cara desse povo quando chegar no céu pedindo Bíblia. Se não está na Bíblia, não é. Então não cabe você aqui, não tem Bíblia aqui. Aqui não tem biblioteca. Aqui é só mundo espiritual. Livro é lá embaixo, aqui não tem livro não. Aqui não tem página nenhuma. Mas no céu haverá a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Ele é a palavra. E porque eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus. Eu creio na Sagrada Escritura, que é boca de Deus, do Antigo Testamento, preparando Jesus. Os 4 evangelhos, a palavra de Jesus, Atos e cartas, até Apocalipse, a vivência da igreja e o fim dos tempos. Então qual é a palavra que nós acreditamos? Jesus. Ele é a palavra. Palavra que se faz carne. E carne que se faz pão. Isso é a Eucaristia. A sequência é assim, resumidamente, bem resumidamente, sendo simples sem ser simplório. Jesus é puro espírito. Ele toma um corpo no útero de Maria. Por isso, o mistério da encarnação. Jesus assumindo o nosso corpo, ele se tornou humano, sem perder a divindade. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus.
A humanidade com a divindade não se misturam, mas não se separam. São imisturáveis e inseparáveis. Deus de Deus, luz da luz. Homem, filho do homem, sem pecado. Uma vez que Jesus celebra a Eucaristia, ele vai dizer: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, espírito que se faz carne, carne que se faz pão, corpo entregue, sangue derramado. Isso é Eucaristia. Um dos textos que todos nós deveríamos ler com frequência, e não só na Páscoa, discípulos de Emaús. Posso abrir um parênteses? Não estou cutucando não, só um pouquinho que eu vou cutucar, porque não é o nosso, mas eu vou dar um cutucãozinho. Assista, meus irmãos, não é porque eu estou falando não, assista programas de algumas igrejas que passam da TV, principalmente umas igrejas que passam da TV, e veja o teor das pregações. Se dizem cristãos, mas você não vê leitura de evangelho. Se diz evangélicos, mas você só vê falando de Daniel, de Josué, de Davi, de Salomão, de Jacó, e é arca, e é menorá. Por que eles estão presos no Antigo Testamento? Ah, meu filho, porque se vier para o Novo Testamento, se começar a ler o Evangelho de João, se começar a ler Lucas, um evangelho mariano, se começar a ler as cartas de Paulo, danou-se, vira tudo católico. Então ficam presos nessas coisas judaicas. Então você não sabe se o cara é judeu ou se é cristão. O cara falando, eu sou cristão, ele usa quepá judaico. Peraí, você não é sumo sacerdote? Que roupa é essa de judeu? Não, nós somos cristãos, mas nós nos vestimos de judeu. Mas que confusão que é essa, meu chapa? Vocês falam que são cristãos, não tem uma cruz aqui. Eu estou vendo menorá, estou vendo tudo do Antigo Testamento, mas onde está o sangue da nova aliança? Como nós lemos na carta aos Hebreus, a aliança antiga do Antigo Testamento terminou. Nós vivemos a nova e eterna aliança no sangue do Cordeiro de Deus. E não sou eu que estou falando isso. Primeiro quem disse foi o Pai no Antigo Testamento. Aqui na terra, João Batista, quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Como que Jesus tira o pecado no mundo? Morrendo na cruz. E uma vez que Jesus entrega a sua vida na cruz, ele disse antes, um dia antes, na quinta-feira santa à noite, Jesus morre no dia 14 de Nisan, ele institui a Eucaristia no dia 13, na véspera. Já era para o judeu quase 14, porque para o judeu o dia começa às 18 horas, não é à meia-noite como nós, para o judeu é às 18. Então Jesus reúne no cenáculo e celebra a Eucaristia. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Amém. Fazer isso em memória de mim. Só mais uma colocação. Gente, seja esperto. Você tem que ser um católico esperto, conhecedor da palavra. É fácil você pegar o sofisma no ar. Você tem que conhecer Bíblia. Se você conhece, é mole. Quem sabe Bíblia, e ainda quem é católico e conhece catecismo, você desmonta facilmente uma outra pessoa que vem levantar assunto religioso. Mas com elegância você vai quebrando as perninhas dela, uma atrás da outra. Mas a gente não sabe, muita gente não sabe. Então o católico se cala. Mas se você sabe, é muito simples, você que é inteligente, pegar palavras que anulam o discurso. Jesus disse assim, vamos lá: eu sou o bom pastor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Não, vamos interpretar. Não é que ele é pastor, não é. Não, que isso, padre? Está na Bíblia, o Senhor é. Então não vou discutir isso, então ele é. Não, então não vou discutir isso não, está na Bíblia. Não, então tá bom, vamos para outra aqui. O Senhor falou
que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos interpretar. Não é que Ele é caminho, entendeu? Não era... Padre, Ele falou, eu sou o caminho, Ele é caminho. Então não vou discutir isso. E verdade? Não discuto também não. Ele é a verdade. Então não vamos discutir, está na Bíblia, né? E vida? Também não. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a vida. Então não vamos. Então Ele é a vida. Tá bom. Jesus disse assim lá na ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Tem que interpretar aí? Não. E Jesus está falando, eu sou a ressurreição. Então Ele é o pastor, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, Ele é a ressurreição. Tá bom. Na Santa Ceia Jesus disse assim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Não, aí tem que interpretar. Não é. Entenderam ou não? Gente, é muito simples o discurso. É muito simples o discurso desse povo. Por que o resto? Não, Ele falou que é. E quando Jesus disse no pão, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não, aí não é. Por que o restante é e só a Eucaristia que não é? Meus irmãos, outra coisa que muitos não sabem: até o século XVI, todo o cristianismo sempre foi adorador da Eucaristia. Sempre a igreja adorou o Santíssimo Sacramento. Quando surgiu a primeira igreja protestante, hoje nós somos igrejas evangélicas. Não são todas as igrejas evangélicas que vêm do protestantismo antigo, não. As grandes igrejas protestantes, não é a luterana, a anglicana, são igrejas antigas, né? Porque as evangélicas, não estou falando mal, mas é assim, elas surgem igual, né? Fecha um bar, uma igreja, fecha estacionamento, é assim, vai abrindo. Isso aí é evangélicos. Estou falando dos protestantes antigos, os protestantes que vêm lá de Lutero, de 1532. Até antes disso, a igreja toda celebrava a Eucaristia. Está nos Atos dos Apóstolos, que eles celebravam a fração do pão, fracio panis. Discípulos de Emaús, Jesus diz: tomai todos e comei. Eles, é o Senhor. Quando Jesus partiu o pão, é o Senhor. Jesus desaparece. Por quê? Vocês vão me reconhecer agora que não. A minha presença é a Eucaristia. Quando vocês partirem o pão, eu estou ali. O padre, toda missa, faz a fração do pão, só que passa despercebido, né? Preste atenção a partir da missa de hoje, quando vocês estão cantando ou rezando o Cordeiro de Deus. O padre pega a hóstia, ele parte em cima do cálice, deita na patena na metade, ele quebra um pedacinho, ele joga aquele pedacinho dentro do cálice. A união do corpo e do sangue do Senhor que vamos receber sirva para a vida eterna. É um mistério que nós celebramos. Esta fração do pão é que os discípulos reconheceram Jesus. A Eucaristia é presença de Jesus. Quando Jesus disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, é corpo real. Isto é o cálice do meu sangue, é sangue. Por que o restante todo que Jesus falou é verdade? Só a Eucaristia que tem que interpretar. E há uma passagem que a Eucaristia não é linguagem figurativa. No capítulo 6, depois você leia. Todo católico tem que saber o capítulo 6 na ponta da língua, viu? Então leia lá na sua Bíblia, vai grifando, vai lendo você em casa, capítulo 6 de João. É o discurso do pão da vida, muito bem elaborado. João é inteligentíssimo. Primeira coisa que João faz: multiplicação dos pães. Tudo isso no capítulo 6. Segunda coisa, Jesus caminha sobre o mar. Terceira coisa, discurso do pão da vida. Isso tudo é a estrutura do capítulo 6 de João. Por que o capítulo 6 trata dessas coisas? Jesus multiplica o pão, ele tem poder na matéria do pão. Jesus anda sobre as águas, ele tem poder no seu corpo. Depois ele vai dizer que o pão é o seu corpo, o pão da vida. Quando Jesus começa a dizer isso: vocês têm que comer da minha carne, têm que beber do meu sangue. A minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Estava uma multidão lá. O que aconteceu com a multidão quando Jesus começou a pregar sobre a Eucaristia? Quem sabe?
E isso, o pessoal começou a ir embora. Jesus estava badalado, gente, estava bombando. Se tivesse Instagram, estava bombando lá, todo mundo. Quando Jesus fala da Eucaristia, não tem agora não curtir, descurtir, né? Não curti. Não, agora não vou te seguir mais não. Vou lá no Instagram, não sigo. As pessoas começaram a ir embora. Os discípulos olharam e falaram assim: olha aí, estava cheio de gente, todo mundo seguindo Jesus, todo mundo estava se convertendo. Agora esse povo tem todo embora. Aí os discípulos chegam e falam com Jesus: Jesus, olha aí, o pessoal tem ido embora. O pessoal falou: ah não, essa palavra é muito difícil de aceitar. Comeu o seu pão, comeu o seu corpo, bebeu o seu sangue. Nessa verdade é dura, vamos embora. Aí chegou os discípulos: Senhor, olha o povo indo embora. Gente, Jesus é muito inteligente. Se fosse um símbolo, o que Jesus tinha falado? Gente, volta aqui. Não é corpo, gente. É pão. Não é sangue. É um pouquinho de vinho. É um símbolo que eu estou usando aqui. É um exemplo. Eu não falei que eu sou a videira, vocês os ramos? Pois é uma comparação. Eu estou fazendo aqui uma comparação. Ali é mesmo. Porque quando eles olharam para Jesus e pediu para explicar, ele explicou. Jesus, explica-nos a parábola do semeador. Jesus falou com eles: não tem que explicar não. É o que eu acabei de falar. Não, Jesus explica: olha, o que semeia a palavra é o Pai. A semente é a palavra. O passarinho é quem ouve a palavra e não entende. O inimigo vai e rouba. A semente que cai no meio dos espinhos é as preocupações com o mundo. A semente em cima da pedra é uma fé superficial. E Jesus explica, porque não era uma linguagem literal. Então ele explicou. Eles perguntaram: Senhor, explica-nos. Quando ele está falando da Eucaristia, e os discípulos dizem: o povo está indo embora, não tem explicação nenhuma. Então já que o povo está indo embora, se quiser, meu filho, vaza. A hora é agora. Vai ficar comigo que acredita na Eucaristia. Não quereis vós também partir? Olha como que Jesus é firme. Quer ir embora, vaza. Quer ir embora, problema seu. Mas para ficar comigo tem que acreditar na Eucaristia. Para ser da minha igreja tem que acreditar na Eucaristia. É por isso que nem todos são católicos, gente. Quem não acredita na Eucaristia tem que sair mesmo. Quem não acredita na Eucaristia não pode ser católico. Quem não acredita na Eucaristia não pode frequentar a missa, não pode. Jesus falou: olha, quem não acredita pode ir. Quem é que toma a palavra? Pedro: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Tá bom, então fiquem. Agora entre nós aqui, o Pedro, você que tomou a palavra, você que é o bonitão aí, ó. Explica o que ele falou aí. Como que a gente vai comer o corpo dele e beber o sangue? Pedro respondeu: tem a mínima ideia. Estou boiando igual vocês. Eu estou interpretando, não está na Bíblia não, porque teve mais do que não está escrito. Estou falando se eu estivesse lá. Mas Pedro teria falado assim: gente, pensa comigo aqui. Nós estamos com ele tem 3 anos. Que dia que ele falou alguma coisa que ele não cumpriu? Pedro, verdade. Ele ressuscitou morto. Ele transformou a água em vinho. Ele multiplicou pão, ele andou sobre as águas. Ele gritou com a tempestade, a tempestade parou. Que homem você conhece que grita no mar e o mar se cala? Ele fez isso. Libertou pessoas possessas, curou cego, mudo. Se ele falou, é porque é. Como? Eu não sei, mas se ele disse, eu creio, porque ele tem palavras de vida eterna. Aí na Santa Ceia, quando Jesus disse: tomai todos e comei, tomai todos e bebei, não está na Bíblia. Eu acho que Pedro ficou assim, aqui ó. Falei. Ele estava preparando esse momento, ó. Ele sabe das coisas. Olha que bonito, gente. Eucaristia nem sempre é entendível, mas é atitude de coração.
E olha que eu já estudei teologia, hein? E olha que eu estudo. Mas não adianta você tentar explicar a Eucaristia. A Eucaristia é questão de fé. É Jesus quem disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então pronto. Eu não vou citar esse ano milagre eucarístico algum, tem vários. Ano que vem a gente pode aprofundar nisso. São milagres muito bonitos. Mas eu vou dizer para você a minha fé. Eu não acredito na Eucaristia por causa de milagre. Por mim, meu filho, estou falando, é o Padre Cristo, não precisava ter acontecido milagre eucarístico nenhum. Há milagres, e eu acredito em todos. A igreja aprovou os milagres. Existe o maior de todos, Lanciano, milagre de Lanciano na Itália. Fantástico milagre eucarístico. Mas suponhamos que de Jesus até hoje não tenha acontecido milagre nenhum. A minha fé não se baseia em milagre da Eucaristia. A minha fé se baseia na palavra de Jesus. E ele disse: isto é o meu corpo. Acabou, eu acredito. Como, padre? Estou igual Pedro. A igreja, claro, tem a doutrina da Eucaristia. São Tomás de Aquino, tantos santos aprofundaram na Eucaristia com nomes. É muito bonito, é bonito estudar a Eucaristia. Mas acima disso está a fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Você sabe que na consagração, quando o padre ergue o cálice, quando o padre ergue a hóstia, em silêncio você diz: meu Senhor e meu Deus. Quem falou isso? Tomé. O dia que Tomé reconheceu Jesus. Estava conversando com o cerimoniário, estava comigo na carreata. Gente, como que é bonito ter fé. Como que é bonito ter fé. Como é rica a pessoa que tem fé. E como é pobre quem não a tem. Nós temos muitos cegos no nosso meio. Cegos espirituais. E durante a carreata a gente vê claramente. Não estou julgando. É um exemplo, uma pesquisa de campo. O Santíssimo vai passando. Até eu vi no ponto de ônibus ali embaixo. Tinham várias pessoas saindo de uma empresa. Tinham várias pessoas no ponto de ônibus. Tinha gente sentado mexendo no celular. Fez assim aqui, ó. Não viu nada. Não viu nada. Teve gente que achou muito bonita a carreata. O que é? É do Bolsonaro? Não, meu filho, é Corpus Christi. Ah, é porque eu vi a bandeira do Brasil. Bonito também. É do Lula, não? Não. Ah, tá. Não, para mim não importa se é direita, pode ser esquerda. Tá bom. Bonita a carreata. Não viram. Mas no meio de uma multidão, teve alguém que crê. Me chamou muita atenção. Um senhor com uma mochila, segurando um embrulho. A hora que a carreata passou, ele não olhou para quem estava do lado. Ele ajoelhou, fez o nome do Pai, estendeu os braços, fechou os olhos. Só ele viu. Ninguém ali viu nada. Eles viram. Só ele viu. Vocês lembram o evangelho da samaritana? Todo mundo tocava. Só ela viu. Só ela tocou com fé. Só ela foi curada. Aí nós passamos pelas ruas. Quem estava na carreata, você viu muito isso. Pessoas ajoelhadas, famílias fazendo festa, foguete, balão, dando diabo. Jesus, eu te amo, Jesus. Tinha gente sem camisa, de short, encostada assim no portão. A carreata passando, a pessoa assim, que ó. Estava ali, entendeu? Tô na área. Coitadinho, gente. É alguém que precisa ser catequizado. Não viu nada. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Louve a Deus porque você tem fé. Não é fácil ter fé. Muita gente não tem fé. A pessoa sabe o que é. Ah, é festa de Corpus Christi. Hoje é feriado, né? Mas a gente jantou o feriado, não é. Mas hoje é feriado. Ah, isso é uma carreata de Corpus Christi. Olha lá. Ei, padre. Arreta para cá. Ei, padre. Estou criticando, não. Só para você entender que nem todos enxergam o que quem tem fé enxerga. Não é todo mundo que vê a hóstia consagrada e fala, meu Senhor e meu Deus.
Tanto é, um exemplo rapidinho, já finalizando, que já aconteceu aqui no santuário, do padre tirar o Santíssimo do ostensório. O ostensório é aquele objeto bonito, parece um sol, o Santíssimo é a hóstia. O padre tira a hóstia consagrada do ostensório, guarda naquela urna que vai levar para o sacrário. Aí um acólito ou alguém desce com o ostensório na mão, aquele objeto está besta, mas não tem um Santíssimo mais. Aí passa com ele perto da grade, alguém olha. Falta catequese, né? Eu faço catequese, eu ensino. É a Eucaristia. Se não houvesse ostensório, aquele objeto bonito, claro, tem ostensório, mas se não houvesse ostensório e o padre fosse com o corporal segurando a hóstia assim, ó, é a mesma coisa. Pode ser uma hóstia, o tamanho da hóstia que vocês recebem, a hóstia dos fiéis, que ela é pequenininha, segurando assim, ó, a festa era a mesma, é Jesus. A hóstia consagrada é Jesus sacramentado. E outra, gente, é a mesma hóstia que vocês comungam. A diferença é que aquela grande é para ser vista por todos. Por isso que ela é grande. Quando mais gente, maior a hóstia. Porém, a hóstia que você comunga na Sagrada Comunhão é a Eucaristia. Eu não vou contar onde foi a missa, não. Mas eu vou celebrar uma missa fora, uma missa da família. E falei, olha, coloca uma hóstia da consagração e coloca uma maior para adoração. Não sei se vocês estavam comigo lá. Celebramos a missa, distribuímos a comunhão, depois colocamos a hóstia maior no ostensório, fizemos adoração, andamos no meio dos fiéis, terminou a missa da família, numa cidade fora, aí um povão danado, levamos a hóstia para a capelinha. Entrou eu e os ministros, preste atenção. Aí os ministros falaram, padre, não cabe no sacrário uma hóstia desse tamanho. Falei, tem uma âmbula maior? Não, as nossas são menores. Não tem problema não. Abri o corporal, peguei uma patena grande, quebrei aquela hóstia da adoração, que é o Santíssimo Sacramento. Falei, então nós vamos comungar. Eu não rendi assunto, mas eu ouvi alguém falando assim, nós vamos comungar o Santíssimo? Tá vendo, gente? Isso é falta de catequese eucarística. A pessoa acabou de comungar. É a mesma comunhão. Outro lugar que eu fui celebrar era padre novo. Eu não sou padre velho, não. Mas novinho. Não tinha nem um ano de padre, não. Fui celebrar uma missa campal. Eu cheguei e falei assim, olha, essas âmbulas não vão dar. Não, padre. Pode ficar tranquilo que vai dar. Não deu, né? Eu falei que não ia dar. É um povão danado, não deu. Aí eu falei com o ministro assim, faz favor, não vai dar. Ele falou assim, se eu só esperar rapidinho, gente, por essa luz que me ilumina, porque senão vocês acham que é caso, e eu não sou de jurar, eu juro pela saúde da minha mãe, porque vocês sabem tanto que eu amo a minha mãe, é só para vocês verem que é verdade mesmo, pode me dar uma doença incurável, porque é um absurdo o que eles me falaram. Eu estou falando isso para vocês verem que não é caso. Ah, padre, acredita que não tem nesses casos? Não, é real. Tanto que eu estou falando da minha mãe aqui, da minha fé. A pessoa, padre, se o senhor esperar um pouquinho, a gente corre ali na sacristia, eu vi uma lata cheia, e a gente pega e distribui. A ministra, ela não entendia, tadinha para não falar também, né? Tadinha, ela não entendia que a Eucaristia consagrada no altar é diferente da hóstia, que é pão que está na lata lá embaixo, não. No nosso santuário tem um latão cheio de pacote de hóstia. Aquilo é pão. É pão. Igual você come pão do café da manhã, eu posso encher a boca comigo, não tem nada ali. Mas depois da consagração é a Eucaristia. Olha a frase dela, se o senhor esperar, tem uma lata lá, a gente pode encher, a gente distribui. Tem mais lá na sacristia. Eu falei, não, tem que ter no sacrário. Não, a do sacrário acabou. Eu não falei nada, que não é minha ministra, não é a minha paróquia, mas eu fiquei preocupado. Numa adoração ao Santíssimo, que eu fui conduzir num retiro, não vou contar de quem que era o retiro, me pediram para fazer uma celebração da palavra, porque eles queriam comungar. Eu era diácono. Diácono é quase padre, né? A pessoa não sabe o que é isso, não.
Aí eu fiz a celebração, o diácono consagra, distribuí a comunhão para todos, eu comunguei, ficou uma hóstia. Eu falei, gente, olha o presente de Jesus para vocês. Todos aqui comungaram e ficou uma hóstia. Então o Santíssimo permanecerá na capelinha de vocês. No outro dia, no sábado, tinha missa à noite. Então eu falei, então o Santíssimo permanecerá todo dia. Aí a hora que eu fui guardar a âmbula, veio alguém, tinha que aparecer. O Christian, falei, oi, eu acho que eu vou ficar em vigília aqui. Falei, por quê? Porque sobrou uma hóstia só, tá? Jesus vai ficar sozinho. Você, quando tem duas, elas ficam conversando aí. Ô, gente, eu faço isso para casar piada, mas olha, é umas coisas que falta uma formação eucarística. Jesus está no todo e nas partes. Você já notou, estou falando de mim. Eu cuido do meu rebanho, eu cuido de mim, não fico olhando os outros não. A gente que adora tapar pé da vida dos outros. Olha eu tento ser o mais zeloso que eu posso com a Eucaristia. Então é que vocês notam, quando acaba a comunhão, eu coloco água na âmbula e vou passando água, porque tira todos os fragmentos. Porque uma hóstia grande no ostensório e um fragmento na âmbula é Jesus. Isso é princípio teológico. Jesus está no todo e nas partes. Por isso, quando você comunga, tem que olhar na mão se não tem um fragmento. Se ficar um cisquinho, você tem que comungar também. Jesus está ali. Ele está no todo e nas partes. Agora, se tinha uma hóstia só, a pessoa achou que Jesus ia ficar sozinho no sacrário. Quer dizer, quando tem 50 hóstias, 50 Jesus? Ô, gente. Tem uma boa para levar para as palestras aí, ela ri com você, é importante, né? Mas, gente, eu estou contando esses casos só para vocês entenderem. Eucaristia é questão de fé, mas é questão de conhecimento. Nós católicos precisamos conhecer a Eucaristia, precisamos entender o mistério que acontece no altar, para não recebê-la em vão, Eu vou terminar, eu não ia citar os outros textos, eu falei outras coisas para não ficar muito, mas eu quero que você marque na sua Bíblia e leia apenas como a igreja entendeu a Eucaristia e celebrou. Porque se a Bíblia é interpretativa, quando vai para Paulo, 1 Coríntios, ali está como a igreja entendeu a Eucaristia. Gente, isso aqui está na Bíblia, viu? 1 Coríntios 11, 23 a 29, anote na sua Bíblia. 1 Coríntios 11, 23 ao 29. Presta atenção, eu vou ler. Eis o que eu recebi do Senhor e que vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo, que será entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice. Este é o cálice da nova aliança, aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que dele beberdes, em memória de mim. Até aqui ele está repetindo a instituição de Mateus 26. Preste atenção, o versículo 26, 1 Coríntios 11. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por quê? Porque a missa é a atualização do Calvário. Jesus não morre de novo, a liturgia atualiza o mistério. Versículo 27, presta atenção. Isso aqui não é Bíblia católica não, está toda a Bíblia tem isso aqui. Por isso, quem comer do pão ou beber do cálice indignamente, torna-se-á culpado com o corpo e o sangue do Senhor. Olha como que os discípulos entenderam que era o corpo e o sangue mesmo. Examine-se cada um a si mesmo,
antes de comer deste pão e antes de beber deste cálice, pois, atenção, tem gente que nunca ouviu esse texto, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Gente, eu preciso falar mais o que nessa minha pregação? A Bíblia tem esse texto. Se você não acredita que é o corpo do Senhor, não coma, não beba, porque você estará comendo e bebendo a própria condenação. A Eucaristia é o contrário do maná. Sabe o que é maná? Que é pãozinho com do céu. Maná vem de manru, em hebraico. O que é manru? O que é isso? Caiu aquele pãozinho parecendo uns grãos açucarados. Manru, manru. Aí Moisés falava, é o pão caiu do céu, panes angélicos, pão do céu. Eles comiam aquilo. Tanto é que Jesus vai dizer em João 6, vossos pais comeram maná e morreram. Que Jesus sabia o que era. Manru, o que é? Precisa saber o que é não, é Deus que mandou, come. Eucaristia é o contrário. Se você não sabe o que é, não coma. Se você não sabe o que é, não comungue. A pessoa que comunga, olha para você ver, interessante, não tem lugar na Bíblia, claro, isso é a teologia da igreja, o ensinamento da igreja, mas não há lugar na Bíblia, na palavra de Deus, onde uma pessoa que tem pecado A ou B não possa comungar. Claro, o magistério normatizou isso, para a Eucaristia não virar uma festa. Se você tem pecado mortal, se você está longe de Deus, não comungue, confesse primeiro. Mas na palavra de Deus, só há um motivo que você não pode comungar, está aqui. Se você não discerne que é a Eucaristia, que é o corpo do Senhor. Meus irmãos, como que outras igrejas vão dizer que não é o corpo do Senhor? Sendo que a Bíblia está falando em 1 Coríntios 11, 23 a 29, que é o corpo do Senhor. Jesus disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, é o cálice do meu sangue. João 6, olha aqui, ó. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E onde é que nós comemos o corpo e o sangue do Senhor? Na Eucaristia. Transubstanciação no Santíssimo Sacramento do altar. É por isso, meus irmãos, que eu me alegro em ser cristão com vocês e sacerdote para vocês, porque nós precisamos rezar muito pelos nossos padres. Espero que vocês rezem muito por mim também. O padre precisa de oração. Onde não existe padre, não existe Eucaristia. Pode reunir a assembleia toda, pode reunir irmã de caridade, ministro, todo mundo. Vem Espírito Santo, transforma o pão, é o corpo. Continua pão. Mas onde existe um padre, a igreja que diz isso, por mais pecador que seja, naquele momento da missa, ele, em nome de Cristo que consagra. Por isso que eu falei o sacrifício. Quem é o sacrifício hoje? Jesus, o altar, esta mesa, o sacerdote. Ah, é o Padre Cristo. Não, é Cristo. Tanto que eu disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Não é o meu corpo, é o corpo de Cristo. O Padre age in persona Christi. Então nós precisamos entender, não há padre sem Eucaristia. E não existe Eucaristia sem padre. E onde você tem um padre constante, vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham, de paróquias espalhadas pelo Brasil, quanto der, agradeça o seu padre por ele ser padre. Há comunidades em Manaus que celebram a Eucaristia uma vez por ano. Há comunidades rurais que têm missa uma vez por mês. As pessoas comungam 12 vezes por ano. Graças a Deus, em cidades urbanas, como é a nossa aqui, nós temos missa todo final de semana, tem missa sexta, tem missa domingo, tem missa de manhã, tem missa à noite. Por quê? Isso para muita gente é um luxo. Quando eu acompanho grupos a outros países, principalmente países que não tem tanto catolicismo, eu falo, padre, a nossa alegria, quando vem um grupo brasileiro, a gente pergunta, tem padre aí? Por quê? Porque é quando a gente comunga. É quando tem missa aqui pra gente. A gente não tem muitos padres. Eu fui no lugar, eu não me lembro, é uma região da Turquia. Havia um
um padre que tomava conta de uma região do tamanho quase de Belo Horizonte. Como? Então, olha, meus irmãos, é muito sagrado e é um mistério. E é mistério para mim, viu? Pensa que é mistério só para você, é mistério para o padre também. A gente não entende como que Deus nos usa assim. Mas é por isso que na missa tudo está em torno da Eucaristia. Por isso essas vestes. Eu não me esqueço do meu dia da ordenação. Quando a gente deita lá para ser ordenado, a gente deita diácono, levanta padre, né? Aí eu deitei. Aí é uma festa, né? Chora, tem que trazer lenço. A mãe chora de um lado, o pai chora do outro. Aí a gente escuta, né? No meio daquela emoção, diz assim que ó: agora levanta-se o mais novo padre da diocese de Divinópolis, Padre Cris. Já levanta chorando, o pessoal bate palma, é uma festa. Aí o comentarista, que é um padre, diz: agora o novo padre receberá as vestes sacerdotais, que essas roupas aqui, a túnica, a estola e a casula. Mesmo ele sendo fraco e pecador, e tendo uma carne tão fraca como a nossa, ele é revestido da dignidade de Cristo, para que possa, acima de tudo, presidir a Eucaristia. Aí a gente chora mais ainda, né? Quer dizer, é indigno. Eu sou indigno. Se eu fosse Cristo, eu tinha escolhido outros para ser padres, não eu. E nem aqueles para ser discípulos. Mas é um mistério da escolha de Deus. E o milagre acontece no altar. Espero, meus irmãos, que tudo isso ajude você a ter mais fé na Eucaristia, a celebrar com mais dignidade a Santa Missa. E hoje, além da nossa alegria de estarmos celebrando o dia da Eucaristia, a manifestação pública da Eucaristia, nós temos no nosso meio, vocês vão conhecer, uma irmãzinha nossa, que nasceu na Igreja Católica, foi batizada, fez a primeira comunhão, recebeu a crisma, sempre celebrando as coisas de igreja, mas que aconteceu certas coisas na vida dela, principalmente a palavra. Ela gosta muito de ouvir Bíblia, etc. Ela foi convidada para uma outra denominação e ela abandonou a fé católica. Viveu lá alguns anos, celebrando lá a fé com aquele povo, mas ela disse-me, e ela confessou hoje de manhã, e ela me disse que sempre quando ela esteve lá, ela falou assim: eu pareço uma pecinha fora do tabuleiro, não foi verdade? Eu estou assim meio fora. E conheceu um bom rapaz, muito católico, começou a trazê-la aqui. E ela disse assim: é isso que eu gosto. Eu gosto de pregações, pelo menos ela me disse isso, eu gosto de pregações maiores. Eu gosto de entender Bíblia. Eu gosto de entender a igreja, eu não entendia. E ela então tomou uma decisão. Lá ela trabalhava com crianças, abandonou a igreja evangélica protestante, está voltando para a igreja católica, sempre foi católica, ela nunca deixou as raízes da fé. Atendi ela hoje de manhã, atendi em confissão, a abençoei. Fiz com ela um resumo ali, qual é a fé católica, ela permanece naquela crença. E hoje nós ganhamos uma irmãzinha a mais. E ela vai participar sempre conosco aqui no Frei Galvão. Eu disse que agora ela vai ser convidada a ajudar em outras pastorais. Daqui a pouco ela está ajudando aqui. É aquele filho pródigo. Ele sai e quando ele volta tem que ter festa. Tem que ter banquete. A gente não pode ser o irmão mais velho, né? Para que essa festa aí? Sabe que essa menina voltou? Não, tem que ser como o pai. Tem que se alegrar, ele estava longe e veio para perto. Ela não era cristã católica e agora o é. Agora ela é uma exceção, porque eu conheço várias pessoas que eram católicas, saíram da igreja e voltaram, mas não procuraram o padre. Ela já voltou, já confessou, já comungou e ficou no meio de vocês. Mas o certo é que a pessoa faça o que ela fará. Nós vamos acender uma vela do batismo aqui na chama. Essa vela vai ser colocada na mão dela, simbolizando a fé cristã católica, aquela fé que ela foi batizada. E todos nós juntos, com ela,
vamos rezar a profissão de fé, que é o credo. Então hoje, na manifestação pública da Eucaristia, ela vai rezar aqui em cima no altar, com a vela na mão, perante vocês, o que ela crê. E aquilo que ela crê é a nossa fé apostólica. E hoje, no dia da Eucaristia, depois de anos, ela vai receber também a Sagrada Eucaristia. Depois de uma pregação dessa, que o padre também dá uma caprichada, né?